E aí pessoal, tudo bem com vocês? E neste vídeo a gente vai estar aplicando algumas melhorias no nosso programa malicioso, ou seja, no nosso malware, que a gente desenvolveu na aula passada, tá bom? Eu vou estar deixando o link do vídeo da aula passada aqui na descrição, então se você ainda não viu, eu sugiro que vocês vejam esse vídeo, tá bom? Que foi aí o vídeo da aula passada, que eu estou deixando aqui o link na descrição. Na aula passada, eu ensinei como que vocês conseguiriam criar ali um keylogger através do Python, né? Como que vocês conseguiriam desenvolver a estrutura básica de um keylogger. Se você não sabe o que é um keylogger, né? Um keylogger, ele é um malware, ou seja, um programa malicioso, né? Um software nocivo, que a função de um keylogger, né? É monitorar tudo que você digita. Ou seja, ele vai capturar tudo que você está digitando e vai enviar para o atacante. Assim o atacante vai conseguir ver, né, o que você está digitando ali nas mensagens. Se você digitar alguma senha, ele vai descobrir. Se você digitar algum e-mail, né, ele vai descobrir. E tudo que você estiver digitando, né, um atacante ali com intenções maliciosas vai conseguir ver. Essa é a função de um keylogger. Então ele funciona como se fosse um spyware, né, ou seja, um programa espião, um programa que serve para fazer espionagem. Esse aqui é o arquivo, né, do nosso programa malicioso. Esse aqui é o programa malicioso que a gente desenvolveu na aula passada. Porém, como eu falei na aula passada, ele não estava 100% completo e a gente ia aplicar melhorias nele no vídeo de hoje, tá bom? E novamente, o link do vídeo da aula passada vai estar aqui na descrição. Então, se vocês não viram, eu sugiro que vocês vejam, porque vocês só vão entender o que a gente vai estar fazendo aqui se vocês tiverem visto a aula passada, tá bom? O link está aí na descrição, então não perde. Esse aqui é o arquivo malicioso que a gente desenvolveu. E esse aqui é o código-fonte, né? Ou seja, é o mesmo código-fonte da aula passada. A gente vai estar executando esse programa malicioso, né? Para ver como que ele funciona. Mas antes, olha só, eu deixei aqui um manual do que a gente vai estar fazendo na aula de hoje, tá bom? As melhorias que a gente vai estar aplicando nesse programa malicioso. A gente vai criar uma conexão com o atacante, ou seja, a gente vai criar uma conexão, tá? Para tudo que o programa malicioso capturar, ele vai enviar para o atacante. Né? Lembrando que a gente vai fazer isso de forma local, porque eu não tenho uma máquina virtual aqui instalada, mas vai funcionar da mesma forma, tá bom? Segundo, a gente vai aplicar as melhorias, né, ao programa malicioso, vamos fazer algumas alterações. E por último, a gente vai criar um executável, ou seja, a gente vai pegar isso daqui e vai gerar um executável para assim que alguém clique nele, né, a pessoa já seja infectada, tá bom? Não usem isso de forma maliciosa contra ninguém, tá? Porque além disso ser crime, é muito fácil você ser identificado, tá bom? Porque a gente não fez a ofuscação do código, tá bom? Eu não vou ensinar como fazer a ofuscação dele, porque vai se tornar algo muito complexo, mas não utilizem isso contra ninguém, tá bom? Então a responsabilidade aí fica por vocês. Eu não assumo, né, responsabilidade nenhuma, tá? Até porque o nosso conteúdo é só para fim didático, tá bom? E beleza, né? Eu vou executar aqui o arquivo malicioso para vocês verem como que ele ainda está funcionando. Então, eu vou digitar aqui Python 3, né, que é a versão do Python que eu estou utilizando, né, que é a versão 3, então eu sugiro que vocês também utilizem, né, a versão atual do Python. Então, Python 3, o nome do arquivo malicioso, né, que é keylogger.py, Python 3, keylogger.py. Olha só, o arquivo malicioso foi executado, aparentemente não aconteceu nada, porém, eu tenho aqui um arquivo de texto, né? Deixa eu ver qual é, eu acho que é esse daqui. Não, esse aqui é aquele conteúdo que a gente tinha mostrado, né? O manual. Vou até apagar ele. Eu vou deixar ele por aqui mesmo. Então, esse aqui é o arquivo malicioso que está sendo executado. E eu vou pegar aqui um arquivo de texto que vai simular como se fosse a vítima, né? Ou seja, esse aqui é o atacante, esse aqui é a vítima. Vamos supor que a vítima, olha só, ela vai digitar uma mensagem, por exemplo, oi. Olha só, o atacante ele acabou de capturar, né, o que a vítima digitou, tá bom? Porém, ele não está fazendo conexão nenhuma. Olha só, aqui no código-fonte, né, ele não está fazendo conexão com ninguém, tá? Então, se a gente pegasse, no caso de um pentester, né, eu vou até parar aqui o script, beleza? Então, aqui ele já não está mais funcionando, né? Ok. Eu vou apagar esse manual aqui, que a gente não vai precisar dele. Beleza, como eu estava falando, né? Se a gente pegar esse arquivo aqui e mandar, no caso de um pentester, né? Se a gente fosse mandar isso para alguém,
a pessoa executasse isso com o Python, né, ela não ia ser infectada, né? Por quê? Porque ele somente iria capturar as teclas, mas não iria enviar para ninguém, porque não tem nenhuma conexão. Então, como que o atacante vai conseguir receber as informações se ele aqui não está enviando isso para ninguém? Então, a gente vai tratar, né, de resolver isso. Então, a gente vai importar uma biblioteca aqui no Python, tá bom? Eu vou abrir aqui a minha IDE, né, que no caso é essa daqui, que é o Visual Studio Code. Você pode abrir aí a sua de preferência, né? E a gente vai importar uma biblioteca no Python que é chamada de socket. Então, import socket. O que é o socket, né? O socket, ele é uma biblioteca, né, que ele permite que você consiga enviar e receber dados através da rede, né? Através da rede de conexão. Então, basicamente, ele vai mexer ali na sua placa de rede, tá bom? E então a gente vai importar essa biblioteca. Agora a gente vai criar duas variáveis. Eu vou chamar a primeira variável de IP. Eu vou passar aqui o endereço IP, vou passar o endereço local, 127.0.0.1. No caso de um ataque real, a gente não colocaria esse endereço local, né? Colocaria o endereço privado, tá bom? Então, eu vou estar colocando localmente porque se trata aqui de um teste local, certo? Mas no caso de um ataque real mesmo, você não colocaria isso, tá bom? No caso de um pentester, no caso, né? O pentester fosse fazer ali uma tentativa de intrusão cibernética, ele não colocaria o endereço local dele, sim o endereço privado, tá bom? E agora vamos colocar a porta, né? Então, a variável port. A porta que eu vou estar utilizando vai ser a porta 8888, tá bom? Agora eu vou criar aqui um objeto do socket, que vai ser a família TCP/IP, né? Então, S vai ser igual a socket.socket. E aqui dentro eu vou passar socket, ponto, em letra maiúscula, AF, underline, inet, aí vírgula, socket, ponto, aí depois do ponto, né, a gente vai colocar aqui letra maiúscula novamente, socket, ponto, sock, underline, em letra maiúscula de novo a gente digita string, ou seja, né, socket.socket, aí socket, né, aqui ó, socket.socket, aí socket.af, inet, underline socket, aí socket.string. Ficou um pouco confuso, né, mas vocês vão revendo aí o vídeo, né, que vocês vão conseguir pegar a prática, tá bom? E agora a gente vai criar uma função def, e eu vou chamar essa função de socket, né, você pode colocar qualquer nome aí. Socket keylogger, vou chamar aqui socket underline keylogger. E aqui dentro, né, dessas chaves aqui, a gente vai passar a variável IP e a variável port. Então, IP, vírgula, port, tá bom? Dois pontos, passamos para as próximas linhas. E agora a gente vai fazer o seguinte, s.connect. E aqui dentro a gente vai passar uma tupla, né, que é esses 4 caracteres aqui, né, essas 4 aberturas de chaves, tá bom? Uma tupla é uma lista que ela não sofre mutações, ou seja, é uma lista imutável. E aqui dentro dessa tupla a gente vai passar a variável IP e a variável port. Então, IP, vírgula, port. Ou seja, ele vai se conectar no IP local, né, que é 127.0.0.1, na porta 8888. E depois que ele se conectar, aqui embaixo, né, eu vou apagar esse print tecla e vou digitar aqui s, né, .send, s.send. Esse ponto .send, pessoal, ele vai enviar as informações que ele está capturando. Ou seja, tudo que o keylogger capturar, ele vai estar enviando para alguém, né? Esse alguém, no caso, é o atacante, certo? Então, s.send. E aqui dentro eu vou passar a variável tecla, que é essa variável aqui, ó. Lembrando que se você não entendeu nada até agora, é porque você não viu a aula passada, né? Então, voltando a repetir, reveja aí o vídeo que está o vídeo da aula passada que eu estou deixando aí na descrição do vídeo, tá bom? O link na descrição do vídeo. Então, s.send, aqui eu vou passar essa variável tecla, né? Que é essa variável aqui. Eu vou passar aqui dentro, tecla. Só que eu vou enviar essas informações em codificada, né? Formato de bytes. Então, ponto encode. Vou dar um Ctrl S para salvar. E beleza, pessoal. Né?
Ah, sim, eu esqueci de chamar a função, né? Aqui depois, né, porque a gente cria uma função, olha só, que é socket, né, keylog scan, né? Então a gente vai ter que chamar essa função aqui embaixo. Então a gente vai digitar aqui o seguinte, socket. A gente vai digitar esse mesmo nome aqui, ó, aqui embaixo, né? Vou até afastar aqui, para ele não ficar confuso. Então olha só o que ele vai fazer, né? Ele vai criar aqui uma conexão, né? E vai se conectar, né? No endereço local na qual a porta 8888 estiver aberta. E quando ele se conectar, ele vai executar isso daqui e vai enviar tudo que a gente estiver digitando, né, para o atacante, né, que no caso é a gente mesmo. Vou salvar e agora a gente vai executar para ver como que vai funcionar, né? Eu vou utilizar o netcat para abrir uma conexão, então nc menos vnlp, a porta que a gente abriu, né, que a gente está pedindo para abrir, no caso que a gente está pedindo para se conectar, né, eu acabei errando aqui, a porta que a gente pediu para se conectar é 8888, então a que a gente vai abrir vai ser a 8888. Tem que ser a mesma porta de conexão, porque se você colocar aqui uma porta diferente do que essa daqui, ele não vai conseguir, tá? Ele vai tentar se conectar, mas não vai conseguir. Beleza, né? nc menos vnlp 8888, vamos dar um enter. E olha só, ele já está escutando, né, nessa porta. E aqui a gente vai executar o programa malicioso, né? Que é Python 3 keylogger.py, que é o nome, né, do programa malicioso. Vamos dar um enter. Ele deu aqui, ó, conexão recusada, né? Eu acabei passando a porta errada. É nc-vnlp 8888, né? Eu passei mais um 8 a mais, então é só isso. nc-vnlp 8888. Beleza? Deixa eu limpar aqui a tela e executar novamente aquele comando, né? Python 3 keylogger.py. Beleza, funcionou, né? Olha só, ele informa aqui, ó, conectado no endereço 127.0.0.1, né? O endereço local. Ele já se conectou, porém, né, ele não capturou nada ainda, certo? E a gente vai voltar a fazer aquele exemplo, né, que a gente tinha feito anteriormente. Esse aqui vai ser o atacante, tá bom? E o arquivo de texto vai ser a vítima, né? Então, suponha que a vítima digitou, por exemplo, oi, né? Olha só, ele já capturou aqui, ó, né? Oi. Se, por exemplo, aqui a vítima digitar espaço, né? Ele vai capturar, olha só, key space, né? Então, olha só, tudo que a vítima está digitando lá, ele está capturando aqui, ó. Né? Se a vítima digitar, por exemplo, oi, espaço, né? Tudo bem. Olha só, ele capturou tudo, né? Oi, espaço, né? Tudo bem. Porém, as coisas aqui estão muito confusas, né? Olha só, tem essas aspas simples, né? Envolvendo as letras, né? Está muito desorganizado, então a gente vai melhorar isso aqui. Mas se caso você já enviasse isso aqui para alguém, né, e se a pessoa executasse isso com Python, né, automaticamente ela já seria infectada. Então você já conseguiria, né, ver o que a vítima está digitando, né, porque você cria uma conexão, tá bom? E eu vou interromper aqui o script malicioso, vou dar aqui um Ctrl C, vou limpar aqui a tela. A partir de agora ele não está mais funcionando, porque a gente interrompeu. Vou limpar isso daqui. E a gente vai aplicar algumas melhorias, né? Vamos voltar lá para o ambiente de desenvolvimento. Primeiramente, como eu falei, ele estava colocando aspas simples, né? Junto com as letras, né? Então, o que é que a gente vai fazer? Aqui, olha só, né, nessa string, né, str, né, que significa string, a gente vai colocar aqui um ponto, replace. Aqui eu vou colocar aspas duplas, eu vou colocar uma aspas simples no meio, né? E aqui em new, né, eu vou colocar aspas duplas. Então ele vai substituir essa aspa simples por um vazio. Então não vai aparecer mais aquelas aspas simples, certo? E agora o que é que a gente vai fazer? Eu vou pegar tudo que não for letra e vou colocar entre caracteres. Então vou dizer o seguinte: if len, né, tecla,
Ou seja, se tecla for maior que 1, ele vai fazer o seguinte, tecla vai ser igual, né? Vou passar aqui aspas duplas, vou colocar aqui esses caracteres. Não, na verdade eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar assim e vou fechar com, né, esse outro caractere aqui. E depois eu vou colocar aqui um ponto format. E dentro desse format eu vou passar, né, a variável tecla. Beleza, né? E aqui no final ele vai estar enviando, né, normalmente as informações para o atacante. Eu vou salvar isso daqui e vou tentar executar para ver como que ficou, né, o nosso programa malicioso. Novamente eu vou abrir aqui uma conexão. Olha só, ele está escutando aqui, né, na porta 88. Agora eu vou executar o nosso programa malicioso. Olha só, beleza, né? Deixa eu ver se ele recebeu a conexão. Recebeu a conexão normalmente, tá? Deixa eu maximizar isso daqui. E agora eu vou voltar naquele exemplo que a gente tinha feito antes, né? Que é o exemplo de vítima e atacante. Aqui nesse lado branco, né? Representando a vítima. Se ela digitar, por exemplo, oi, vamos ver o que, é que vai acontecer. Olha só, não está aparecendo mais aquelas aspas, né? E se eu der um espaço, né? Olha só, ele já vai colocar a tecla de espaço entre esses caracteres aqui, ó. Então, vocês podem ver que já ficou até mais, né, mais bonito, já ficou mais compreensível, né? Então, se a vítima digitar aqui oi, né? Keyspace, né? Que é o keyspace, que é a tecla de espaço, tudo bem, né? Olha só. Já ficou bem mais organizado, né? Beleza, né? A gente já conseguiu, né, fazer a conexão, né? Já conseguimos aplicar a melhoria. Só que o que a gente vai fazer agora é transformar, né, por último, né, a etapa final é transformar esse arquivo aqui, ó, que é o keylogger.py, em um arquivo executável, né? Para assim que a pessoa clicar, ela já ser infectada, né? Eu volto a repetir, não usem isso contra ninguém, tá? Como eu falei anteriormente, né, a gente não utilizou técnicas de ofuscação, tá bom? Então, alguém poderia facilmente desmontar esse programa e descobrir quem é o atacante, né? Porque não tem uma técnica de ofuscação por detrás disso daqui. E sem falar que isso aqui poderia facilmente ser detectado pelo antivírus, né? Então, em um próximo vídeo eu vou aplicar técnicas mais aprofundadas de ofuscação, né, de como enganar o antivírus e assim por diante, tá bom? Mas não usem isso contra ninguém, isso é crime, né? Vocês podem estar se envolvendo com grandes problemas, tá bom? Então a gente vai transformar esse arquivo em um executável. Para transformar um arquivo Python em executável, existe uma biblioteca que é o AutoPy, né? Aqui, ó, AutoPy-tu-exe, né? E aqui, olha só, ele passa, né, o comando, né? Olha só esse comando aqui, ó, que você utiliza para estar fazendo a instalação, né, dessa biblioteca, né, que é através do pip. Então a gente vai copiar isso aqui, vou colocar aqui no meu prompt de comando, né? Acho que ele não copiou. Beleza, né? Vocês vão digitar pip install, né? AutoPy -tu-exe. Vou dar um enter e vou esperar a instalação, tá bom? Vamos aguardar aqui. Eu não sei se eu tenho essa biblioteca instalada. Olha só, ele informou aqui para nós algumas coisas, né? Olha só, já está informando aqui para nós que a gente já tem essa biblioteca instalada, né? Então a gente não precisa instalar novamente. Então, se você não tem essa biblioteca ainda instalada, né? Se você instalou o Python pela primeira vez, é só você digitar esse comando, né? O site, né, é esse aqui, ó, né? O py.org, né? É só digitar esse comando aqui, ó. Eu estou digitando no vídeo, né? Esse comando aqui que vocês vão conseguir fazer a instalação, beleza? Então, caso você já tenha essa biblioteca instalada, a gente vai precisar chamar ela, né, para transformar esse arquivo aqui, ó, em executável. Como que a gente vai fazer isso? Digitando aqui, ó,
pi, traço, tu, traço, auto, traço, exe. Né? Ele falou aqui que o comando não foi encontrado. Deixa eu tentar novamente aqui, que eu acho que eu inverti o comando. É pi, traço, auto, traço, tu, traço, exe. Eu acho que eu digitei o comando errado, né? Não é. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Na verdade é ao contrário, né? É assim, ó. É auto, traço, pi, traço, tu, traço, exe. Beleza, né? Agora é só esperar ele abrir aqui ele vai abrir uma interface gráfica, né? Como se fosse uma página web, né? Olha só. Ele acabou de abrir aqui para nós, né? E eu vou escolher aqui a opção português. E aqui, olha só, em localização do script, você vai colocar em exibir, tá certo? A gente vai aqui ao Files. E aqui está o nosso programa malicioso, keylogger.py, né? Você vai procurar esse script, né? Repetindo aqui o processo, vocês vão clicar em exibir, né? E aqui, olha só, ele vai informar para vocês as pastas, né, que você pode navegar. Aí você procura o script onde você colocou ele em uma determinada pasta, né? No meu caso, eu coloquei na minha área de trabalho. Então, eu venho aqui, ó, ao Files, né, para ele mostrar tudo. E aqui está, né, o programa malicioso, né, keylogger.py. Eu vou clicar em abrir. Aqui eu vou selecionar um arquivo só, né, para ele gerar tudo em um arquivo. Aqui eu vou colocar a opção baseada em janela, né, para ele ocultar o console, para que não apareça nenhum console no computador, né, porque senão levantaria muita suspeita, né, aparecendo algumas telas no computador aí da vítima, né, no caso, né. E aqui eu vou clicar em convert, né, convert pi para exe. Vamos clicar e vamos esperar o processo, tá bom? Vamos esperar. Olha só, ele está convertendo. E aqui na área de trabalho, né, ele vai aparecer uma pasta, né, onde está o arquivo malicioso convertido para exe, tá bom? Então, dependendo do arquivo, se o arquivo for muito grande, né, pode ser que ele demore um pouco. No nosso caso, eu acho que ele vai ser bem rápido, né, porque o arquivo é bem simples, né, não ocupou muito espaço aí, tá bom? Vamos esperar um pouquinho. Se caso demorar um pouco, né, for um pouco custoso aí o processo, eu vou pausar o vídeo e quando ele tiver terminado eu volto aqui com vocês. Mas eu acho que ele vai ser rápido, né? Vamos ter um pouquinho aqui de paciência. Pessoal, enquanto isso, né, não esqueçam de deixar o like, né, se inscrever no canal, tá bom? Porque é muito importante, porque assim vocês me ajudam, né, e eu ajudo a vocês também a disseminar o conhecimento, tá bom? E olha só, ele já informou aqui que deu tudo certo, né? Então, se a gente vem aqui, olha só, a gente pode notar que apareceu uma pasta, né? Olha só, depois que ele completou aqui o processo, apareceu uma pasta aqui chamada de output. Se a gente clicar nessa pasta, olha só, está aqui o arquivo, né, malicioso, né? Porém, está em forma de executável, né? Então, não precisa eu ter o Python para executar isso aqui. Basta apenas clicar nele e eu já serei infectado, né? Diferente desse arquivo aqui, que para a pessoa ser infectada, ela precisa digitar Python 3, né, e todo aquele processo. Aqui, como ele está em executável, não precisa. Então, novamente, eu vou fazer o seguinte. Deixa eu fechar aqui, vou fechar a janela aqui. Deixa eu abrir aqui um novo terminal, né, um novo prompt de comando. E aqui eu vou digitar o seguinte. nc-vn LP 8888, né, que é a porta de conexão que a gente utilizou, né? Ele vai estar escutando, beleza. E agora, se eu clicar nesse programa malicioso, olha o que vai acontecer. Olha só, ele informou aqui, né, que eu recebi a conexão. E eu vou abrir aqui um arquivo de texto, né? E eu vou começar a digitar coisas aqui dentro e ele vai capturar tudo que a gente estiver digitando, olha só. Oi, né, olha só. Ele está capturando tudo, né? Ou se eu der um espaço aqui, ó, olha só, key enter, né? Se eu digitar, por exemplo, 1, 2, 3, ele vai capturar também. E é isso, pessoal, né?
a gente completa a nossa aula de hoje, né, explicando aí como que desenvolve, né, um keylogger, né, e como que transforma ele em um arquivo executável. Então a gente literalmente criou um vírus, né, um programa malicioso. E a aula vai ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Repito novamente, não utilizem isso contra ninguém, tá? Eu não me responsabilizo por suas atitudes, isso é crime. Caso contrário, vocês tenham intenções maliciosas, vocês vão se entender com a justiça, tá bom? Então tomem muito cuidado, porque como eu falei, é muito fácil identificar quem está por detrás desse malware, né? Até porque ele não tem processo nenhum de defesa, então é muito fácil alguém praticar uma engenharia reversa e descobrir quem está por detrás do malware, e é muito fácil você ser detectado, tá bom? Então tomem cuidado. Usem isso apenas para forma didática e até a próxima. Falou!